Você acredita que comer saudável é comer caro? E se eu te provar que é possível você comer coisas saudáveis e ainda economizar no seu bolso? Acredita? Se esse vídeo ele faz sentido para você, então fica aqui que eu vou te contar como. A verdade é que muita gente acredita que para comer bem é preciso gastar muito. Sabe, aqueles alimentos caros, suplementos, muitos suplementos, alimentos caros como salmão, castanha do Pará, farinhas especiais, sem glúten e por aí vai. Mas a verdade é que não é bem assim que funciona. É necessário que você tenha um bom planejamento e eu vou te mostrar aqui como você fazer o seu planejamento para que você tenha economia aí na sua casa, tá bom? Então fica aqui, vamos lá. Então, seguindo o nosso planejamento, no caso eu estou fazendo aqui o da semana, mas você pode adaptar aí para a sua realidade. Primeiro passo é ver o que você tem em casa. Então perceba aí o que você tem, o que está faltando comprar e faça uma lista de supermercado. Coloca tudo anotadinho, o que está faltando, certinho? E aí você vai evitar com isso desperdícios, porque muitas vezes a gente compra coisas que não precisa, porque já tem em casa e deixa de comprar algo que também precisa, mas esqueça de colocar na lista e quando vai ver, vai fazer aquela receitinha da semana e tá faltando aquele ingrediente, aí você vai gastar mais, porque você vai ter que gastar com combustível, transporte, para voltar ao supermercado para comprar, enfim, toda aquela situação. Segundo passo, ver as promoções da semana. Se você tem aqueles encartes de supermercado, sabe? Então dá uma olhadinha, vê aí quais são os supermercados que tem mais próximos da sua casa, vê quais são as promoções que tem em cada um deles. Então se no supermercado A tiver a promoção X, claro, você vai optar por ir naquele, mas pega só o que tá ali em promoção, vai no outro também, dá uma olhadinha, gasta aí uns 5, 10 minutos do seu tempo e faz essa pesquisa, porque no final das contas vale muito a pena, principalmente se um supermercado for próximo ao outro. Então vai valer a pena. Se for longe, não, porque aí você vai gastar aí com combustível e talvez saia até o mesmo preço ou mais caro, tá bom? Então, nosso terceiro passo: montar um cardápio simples para pelo menos 3 dias da semana. Então tenha ali em mente quais são os cardápios, né? Qual é o cardápio que você vai fazer naquele dia para você e para sua família, enfim. Faz aí para pelo menos 3 dias. Com isso você vai economizar tempo, dinheiro, porque você já vai saber exatamente o que você vai comer. E se possível ainda você pode fazer essas comidas no final de semana e já congelar, já deixar aí na geladeira. E aí você também vai ter uma economia bastante boa, né? Com gás, enfim, com tudo isso. Evite desperdício comprando apenas o que você precisa comprar. Muitas vezes a gente se empolga quando vê aquelas promoções, principalmente de alimentos que estão perto da validade, de acabar a validade, e aí você compra e quando você vai perceber, você está perdendo ali alimento, verduras, legumes que compra ali em excesso e às vezes perde. Então compra exatamente o que você precisa para aquele dia, para aquela semana, para aquele mês, para que evite desperdício. Porque lembra que cada alimento que vai para o lixo, o seu dinheiro também está indo junto com ele. Uma outra dica bastante boa, e aqui vai uma dica bônus, é você comprar alguns alimentos chaves. Por exemplo, o frango. Você consegue fazer uma série de receitas diferentes com ele. Patê de frango, você coloca ali no sanduíche, você pode fazer em cubos, pode fazer estrogonofe, cozido, grelhado, de diversas formas, e ali você não enjoa daquele alimento. O ovo também, eu nem falo, né, que você também pode fazer ele de diversas formas e usar em diversas receitas. E abóbora, por exemplo, você pode comprar abóbora porque é um alimento considerado barato, mas que você consegue fazer purê, consegue fazer bolinho, fazer um cortadinho de abóbora. Aqui na Bahia o pessoal gosta de fazer um cortadinho de abóbora com a carne do sol, alguma coisa nesse sentido, e fica maravilhoso. Enfim, dá pra você diversificar bastante. Então, comprando alimentos assim que são coringas e que você consegue usar em diversas receitas, também é uma boa dica. Assim, atente-se sempre a comprar alimentos da estação, porque são alimentos que geralmente são mais em conta, estão mais baratos, verduras, legumes, frutas, na estação, quando você for à feira,
Lembra de ir à feira nos horários que você sabe que é mais bacana assim para comprar, sabe? Finalzinho de feira, ali os feirantes já querem, né, se livrar ali, então vai e coloca o preço mais baixo. No supermercado também é interessante você ir da quinzena até o finalzinho do mês, que já é uma data que os preços estão até mais em conta nos supermercados. Eu andei observando isso, sabe? Que no comecinho do mês os preços estão mais em altas. Já depois de 15 dias para o finalzinho do mês, aí eles colocam um preço mais baixo dos alimentos. Então é uma boa dica. Ver também as datas que você costuma ir ao supermercado, os horários que você costuma ir à feira e compre sempre alimentos da estação, que geralmente são os mais baratos e também são os mais saborosos e nutritivos, porque naturalmente eles já estão dando ali na época que é para dar, tá bom? Não é nada forçado. Tá gostando? Tá bacana? Me diz aí, tá curtindo? Se tá curtindo, então fica aqui comigo que ainda tem mais. Então eu vou deixar aqui pra você um PDF, um e-book, um pequeno e-book, um presente meu pra você. E em troca eu vou pedir apenas que, se você estiver gostando desse vídeo, estiver fazendo sentido pra você, que você deixe sua curtida, deixe seu like, tá bom? Se inscreve aqui no canal. E ele vai estar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, tá bom? Vai ser uma receitas, 3 receitas simples para 3 dias da semana. Então vou colocar ali café da manhã, almoço e também o jantar. Se possível, eu vou deixar aqui um printzinho para você tirar, mas baixe PDF que vai te ajudar bastante. Eu trago esse assunto aqui no canal porque, estudando um pouco sobre nutrição, eu percebi que a insegurança alimentar no nosso país ainda existe e não é pouco. E a maioria das pessoas recebe um salário mínimo, gente. E sabemos que grande parte do que recebemos ali no finalzinho do mês, numa quinzena, sei lá como for, que você recebe o seu pagamento, grande parte desse salário vai para a alimentação. E nós sabemos que a alimentação não pode faltar na nossa mesa. A gente pode ficar sem comprar um sapato, pode ficar sem comprar uma roupa, pode ficar sem comprar um perfume, uma maquiagem, mas não podemos ficar sem nos alimentar. A alimentação é nosso combustível. Sabe quando o carro precisa de combustível para andar? Se você que tem carro, que tem moto, sabe que seu carro sem o combustível, ele não vai andar, ele não vai longe. Sabe, se ele tiver com pouco combustível também, ele vai parar em algum momento. E se você colocar um combustível adulterado, de má qualidade, qual é a tendência do seu automóvel? É parar, é dar defeito. Assim somos nós também. Nosso corpo é como um desses automóveis, sabe? Simplificando, tá? Então precisamos ter bons combustíveis, acessar bons alimentos. Então nós precisamos tirar um pouco esse mito de que para se alimentar bem é preciso comer esses alimentos que são o tempo todo colocados aí nas mídias e impostos para nós, de que se você não comer alimento X, Y, Z, você tá fora da alimentação saudável. Mas a alimentação saudável é o básico que funciona, tá? Eu não estou dizendo que existem outros alimentos que são saudáveis e são caros, porque existem alimentos saudáveis que também são caros. Mas nós temos acesso ao nosso arroz, ao nosso feijão, à nossa proteína e, sabe, nossas frutas, legumes, e que está aí, está disponível e que também tem um fácil acesso. Não estou dizendo que o alimento é hiper barato, porque não é, mas estou dizendo que é possível sim se alimentar bem, se alimentar corretamente, gastando pouco, fazendo o que precisa ser feito. Então, se você der prioridade a comprar um biscoito ao invés de uma dúzia de banana, você vai gastar basicamente o mesmo valor entre um e outro. Mas qual que vai favorecer a sua saúde? Qual que vai favorecer o seu corpo? O biscoito, ele tem diversos ingredientes, e se você for ver na sua composição, muitos que você nem vai entender ali o que é que está escrito. Mas em compensação, a banana, ela traz consigo nutrientes que vai, sabe, suprir o seu corpo, as necessidades que o seu corpo precisa. Então, é essa consciência que eu tô trazendo aqui para você hoje. É preciso ter essa consciência, porque a indústria tá aí como um todo para nos incentivar a comer alimentos sempre industrializados, que são aqueles alimentos que vêm normalmente em pacotes,
sabe, empacotados. E aí com isso vamos deixando o básico de lado, mas com um pouco de disciplina e de planejamento é sim possível se alimentar bem, tá bom? Então dê preferência aos alimentos integrais, grãos, arroz, feijão, proteínas, saladas, frutas e verduras. E lembra, você não precisa de alimentos caros, você precisa de alimentos saudáveis que vão nutrir o seu corpo, tá? Então não é porque você não tá comendo as comidinhas da moda e todos aqueles suplementos que você não pode ser uma pessoa saudável. É possível sim, tá? Desde que você sabe fazer boas escolhas. Lembra sempre de quando for ao supermercado, ler os rótulos. Se começar a entender ali que tem um monte de coisinhas que você nem sabe para onde vai, então já sabe que não é tão saudável assim, tá bom? E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal para que você seja notificada com o nosso próximo vídeo. Curte, comenta aqui, me diz o que você realmente acha desse assunto. É verdade? É mentira? A maioria das pessoas sabe fazer boas escolhas na alimentação, sabe economizar. A maioria não precisa disso, ou sim ou não. Me diz aí o que você acha, qual é a sua realidade. O que é que você vê? Eu vejo aqui que a realidade é essa, sabe? As pessoas realmente precisam saber exatamente como gastar o seu dinheiro, senão não dá pro final do mês. E aí vai ali na vendinha, aí tá faltando 1 quilo de arroz, aí vai lá e tem que comprar aquele quilo de arroz. Tá faltando 1 quilinho de feijão, entende? Um óleo. E ali vai e gasta na vendinha, porque já não tem nem o dinheiro para ir lá no mercado comprar e compra fiado. Essa é a realidade que eu vejo, tá? Então assim, me diz qual é a sua realidade e o que é que você entende desse assunto, se faz sentido para você ou não. Não esquece de pegar aí o cardápio que eu deixei para você, que são alimentos simples, básicos, porém nutritivos, e que vai fazer grande diferença aí no dia a dia e também na economia do seu bolso. É meu presente para você, espero que goste. Me diz o que achou aqui depois, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau!